Que é isso, Landureza? Largou o celular? Filho, tá de bobeira. Tô aqui lendo um livro. Aí, na moral, esse livro é, ó, top! Mas top! Tem que ver, bicho. Os personagens, fala do artilheiro e da artimanha, entendeu? E outra, sabe o que ele é? Um artiodáctilo. Oi? É o quê? Mamífero cujas patas apresentam número par de dedos. Ele é um artista com artrite. Aí vem a parte triste, entendeu? Mas que livro é esse, rapaz? São um dos maiores best-sellers de todos os tempos. Um dos maiores não, o maior, traduzido para todas as línguas do mundo. São os dizeres dinário. O nome mesmo é dicionário, mas dicionário fica, sei lá, não parece tão culto. Roda a minha vinheta. Segura aí que eu quero ver o final desse livro. Marca aí. Hora do Enem no ar! E hoje é dia de falar de linguagens e códigos, uma área que inclui palavras, imagens, sons, gestos. Mas como será que esses elementos podem se combinar para contar uma história, por exemplo? Nosso convidado responde, ele é escritor e está à frente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, Alexandre de Castro Gomes. Daqui a pouquinho no terceiro bloco, porque agora vem pra cá a professora Vanessa Reis, por gentileza. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, muita gente acha que a imagem é mais fácil de ler. É verdade? Não, de forma alguma. Pelo contrário, às vezes a imagem dá muito mais trabalho para ler. Agora vem uma questão que tem tudo a ver com isso? Claro, vamos lá. Mãos à obra! Vamos resolver mais uma questão? Vem comigo. Seguinte, vamos primeiro pensar na leitura do texto. Só passando os olhos, conseguimos perceber que é um texto com palavras e com imagens. Ou seja, é um texto composto por uma linguagem diferente. Não esquece, a nossa prova não é uma prova só de língua portuguesa e literatura, é uma prova de linguagens. Linguagem é todo o sistema verbal e não verbal que estabelece comunicação. Observe o seguinte, existe sim a linguagem verbal, aquela composta por palavras, por exemplo, a que estamos utilizando agora, por meio da oralidade, por meio da escrita aqui presente, mas ela não é o único tipo de linguagem existente. Existe também a linguagem não verbal, aquela que considera outros elementos, não só as palavras, as cores, os gestos. Por fim, certamente você deve estar pensando, mas eu já vi situações em que há ambos. Verdade, é o tipo de linguagem mista ou híbrida, quando teremos palavras e imagens. Quer ver um bom exemplo? O gênero história em quadrinhos, no qual nós temos os desenhos, a imagem, e temos também as palavras, as falas, o código linguístico. Beleza? Podemos voltar? Ok. Só no passar de olhos, observamos que temos um texto dito sincrético, aquele que trabalha com linguagem híbrida. Por que eu fui além para conversar contigo? Porque nós precisamos observar ambas as linguagens, a verbal e a não verbal, para conseguir compreender o todo. Leitura do enunciado comigo, então? A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo implícito, lembra que todo texto ele tem algumas características que fazem dele não só um amontoado de palavras ou de imagens, mas algo coeso, algo que quer passar uma informação e que tem um objetivo dentro de um certo contexto. Sendo assim, nós precisamos observar. Esse texto ele tem uma informação, que é o que está por primeiro, que na leitura, na compreensão, a gente já consegue alcançar. Porém, há também um objetivo implícito, ou seja, não está explícito, exposto por primeiro, mas a partir da leitura nós conseguimos deduzir, nós conseguimos compreender. Observa, é uma questão de
compreensão textual mais interpretação. É aquilo que vai além, porém a partir do texto. Precisamos alcançar a informação para depois conseguir observar o objetivo implícito, certo? Sabendo isso e sabendo sobre linguagem, vamos agora sim para o nosso texto. Gênero, aviso. Olha aí o destaque para a palavra aviso. O ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Temos também a imagem da câmera. Seguinte, certamente o objetivo primeiro é a informação. Informação do quê? De que há câmeras no local e que tudo agora passa a ser filmado. Só que a gente tem um pouquinho mais de informações ali, certo? Tem algo além. E eu até vou destacar. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Além de avisar que tem câmera, está nos dizendo que as imagens serão resguardadas, guardadas. Beleza? Ok, então qual é o objetivo implícito? É aquilo que vem por depois do objetivo explícito, que é informar a presença de câmeras. Sendo assim, já vamos conseguir eliminar alternativas erradas. Vem comigo então. Letra A. Isentar o hotel de responsabilidade por danos causados aos hóspedes. O fato de ter câmera exime o hotel de qualquer dano? Não precisa pagar ou não precisa... Não faz sentido algum. Pelo contrário. Beleza? A B. Impedir a destruição das câmeras como meio de apagar as evidências. Existe ali um aviso extra para tomar cuidado, para proteger câmeras? Não existe. Então, não faz sentido unido ao texto. Letra C. Assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Corretíssimo! O objetivo secundário e implícito é exatamente garantir ao hóspede que as imagens vão ser guardadas. Quer ver o que tem de errado nas próximas? A D. Inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel. Claro que não, porque na sequência até diz que as imagens vão ser protegidas, então não precisa ficar inibido. Ok. E por fim a E. Desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas. Também não. As imagens são confidenciais e estão protegidas. E isso não impede de que os hóspedes as peçam. Fechado? Questão resolvida. Um beijo e até a próxima. Boa, professora Josi. Muito obrigado. Objetivo implícito do texto nem deve ser importante na hora de interpretar, né, professora? Não, claro que não, Laine. Todo texto tem sempre alguma coisa por trás dele, né? Tem sempre essas informações que estão implícitas. E a gente dá um nomezinho bem diferente para isso quando a gente está estudando. A gente chama isso de pressuposto. Tá escrito alguma coisa e, além daquilo, nas entrelinhas, você lê mais alguma coisa. É como estava na questão, né? Se o hotel vai resguardar a imagem, então quer dizer que a pessoa que está se hospedando não precisa se preocupar. Só vai ter acesso àquela imagem se tiver segundo a lei. Então não existe uma preocupação do hóspede. Tem esse pressuposto, algo escrito e algo que você pressupõe. Tem que tomar cuidado para não confundir com aquilo que está subentendido. O pressuposto está dito. Você está falando ele, apesar de não saber. Agora, o subentendido é aquilo que o outro escuta, que o outro entende. Por exemplo, eu chego e você fala, nossa, professora, como você está bonita hoje. Eu vou pressupor que você está me vendo de verdade e que está sendo sincero comigo. Só que eu posso subentender, quando você diz que eu estou bonita hoje, que ontem eu não estava bonita. Então, ontem eu não estava bonita? Porque bonita hoje, então tem alguma coisa subentendida aí. Porque eu interpretei assim. O importante é o que está implícito, o que está pressuposto. O subentendido às vezes complica um pouco e dá até erro. A gente também usa essas habilidades de interpretação para criar um texto, professor? Sim. Como eu te falei, nem tudo dá para dizer, nem tudo dá para escrever. Você não vai colocar todas as informações na prova de redação, por exemplo, porque não dá. Mas se você escreve, por exemplo, que uma criança que ela tem uma educação, ela vai ter um futuro melhor,
ali está pressuposto que se essa criança não tiver educação, o futuro dela está arruinado, entendeu? Então, algo está sendo dito ali, além do que realmente aquilo que eu escrevi. Dá para pressupor as coisas antes de escrever, sim, com certeza. A gente viu a questão 103 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. O candidato precisa interpretar esse cartaz. A questão não pede, mas para interpretar a gente precisa conhecer as funções da linguagem, tá certo? É bom, é muito bom, porque aí você sabe qual é a intenção do texto. Por exemplo, é um cartaz. Então, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção do leitor. Então, aí ele já trabalha um pouquinho da função apelativa. Aí também a gente pode notar que há aquilo que está sendo dito e não há mais nada por trás daquilo. Nenhuma figura de linguagem, nada que está, né, poeticamente falando, é aquela informação e aquela informação. A gente também pode dizer que aí é a função referencial. Até porque tem que lembrar, funções da linguagem, elas não se separam. Você pode até separar, mas na maioria das vezes você encontra elas 2, 3 no mesmo texto. Opa, então bora relembrar, professora? Claro, vamos lá. São 6 funções da linguagem. Tem a função referencial, que é aquela que trata da informação propriamente dita. Artigo científico, texto de jornal, costuma trabalhar mais essa função. Tem a função emotiva, que é próprio de textos com primeira pessoa, do singular, né? Poesia em que o eu lírico se coloca, ou o narrador em primeira pessoa. Tem a função apelativa, que é essa de cartaz, é de programa de televisão para chamar a atenção. Tem a função fática, que é essa que a gente está fazendo, esse bate-papo, conversas de telefone, porque trabalha tanto quem fala e o que escuta, trabalha essa troca. Tem a função poética, que trabalha mais com o texto, como o texto é construído, quais palavras estão sendo usadas, né? Tem uma atenção maior ao texto. E tem a função metalinguagem, que é muito própria do dicionário. Aluno se assusta com função metalinguagem, ela é mais fácil, é só você lembrar do dicionário. Agora vem cá, uma imagem vale mesmo mais que 1000 palavras? Se, por exemplo, você tiver... tá conversando com alguém e manda um emoji, né? Tá conversando e a pessoa manda um emoji do coraçãozinho. Você sabe que ela gostou, né? Então vale mais que 1000 palavras. Mas às vezes tem imagem que você não consegue interpretar muito bem. Aí fica perdido. Não tá valendo mais que 1000 palavras. Depende muito da imagem. E a linguagem não verbal se limita somente à imagem? Não, a linguagem não verbal é tudo aquilo que não usa a verbal, não usa a palavra. Por exemplo, se a gente está conversando aqui, eu começo a franzir a testa, fechar meu semblante, você percebe que eu não estou gostando ou não estou entendendo alguma coisa. Se eu não posso falar agora, aí você pergunta, isso aqui tá bom? Eu olho e faço assim. Você entende que tá ok. Se eu faço assim... Tipo, não tá legal. Não tá legal. Então, não é só isso. Muitas outras coisas são linguagens não verbal. Tem comunicação? Tá passando uma informação? Então é linguagem. E aí você vê, tem palavra verbal e não tem palavra não verbal. E como isso aparece no Enem? Na prova inteira. A prova do Enem é uma prova de linguagem verbal e não verbal. Você tem o que está escrito realmente, e aí você tem as imagens, você tem os gráficos, você tem as fórmulas, né? Você tem os cartazes, as charges, você tem todas essas informações não verbais na prova do Enem. Recapitulando, professora, qual é o conteúdo dessa questão? É uma questão de interpretação textual e de compreensão também daquilo que está escrito no texto. Compreende o que está sendo escrito e interpreta o que há de pressuposto ali, né? É uma questão de linguagem mista, que trabalha linguagem verbal e não verbal. E há também essa questão do pressuposto, do subentendido. E quando a gente aprende tudo isso? Bem, pega uma criança pequena. Se você faz assim para ela já ainda vai nem entrou na escola, mas ela já sabe que isso é não. Então, antes de você entrar na escola, você já vai aprendendo. Aí você entra na escola, a professora mostra um livrinho cheio de imagens, ele começa a ler essas imagens. Pega ali as formas geométricas, vai encaixando, ele está lendo as formas, até ele chegar na parte da alfabetização, que ele tem contato com a linguagem verbal. E para a galera que quer ficar craque, qual é o conselho? Usa e abusa de todos os recursos que a gente tem hoje no século XXI. Você abre hoje a internet, você tem um mundo ali de informações. Use isso tudo. Abre os livros, procura apostila,
assiste os vídeos da Hora do Enem. Tem que assistir, tem que trabalhar. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Foi um prazer, tá? Boa prova pra você e pra todo mundo, hein? Tô Muito torcendo. Obrigado. Todo mundo tem aquele livro que marcou a infância e foi amor à primeira leitura. Tem gente que se apaixona tanto, que até muda de profissão para realizar o sonho de ser escritor. É o caso do nosso convidado, o autor de literatura infanto-juvenil, Alexandre de Castro Gomes. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Posso chamar de Alex? Pode chamar de Alex. Vem cá, Alex, que história é essa de que você se formou em Direito e se tornou escritor? Eu comecei fazendo administração e desde pequeno eu gostava de escrever, né? E eu procurei uma profissão que pudesse escrever. E Direito foi que a administração não dava certo, tinha que fazer muita matemática, não era minha praia. E Direito, migrei para Direito porque eu podia escrever, né? Me formei em Direito, acabou que a vida me levou para outro caminho, saí e comecei a escrever mesmo. Mas como é que foi essa transição? Como é que você largou o Direito? Você já estava trabalhando com Direito? Como é que foi? Eu trabalhava numa seguradora, né, numa área jurídica de uma seguradora, fazendo cobrança. E uma vez eu fui cobrar um senhorzinho que tinha batido no carro de um segurado e explicando para ele, né, a lei, o que dizia e tal, e ele começou a chorar na minha frente, ele tinha mais de 70 anos. E eu fui para casa arrasado, e eu falei assim, putz, que porcaria de profissão, que estou fazendo o cara chorar, né? E eu resolvi mudar. Eu conversei com a minha mulher, ela deu uma força, a gente larguei aquilo, fui estudar e abrimos uma empresa de web design. A gente fazia site para artista. Trabalhei com a Fafá de Belém, trabalhei com a Roberta Miranda, com um monte de gente bacana. E aí a gente tinha um amigo da Cris que escrevia, também tinha lançado um livro pela Melhoramentos, o Paulo Borges, e ele mandou uma cópia pra gente, eu gostei daquilo, e depois vimos um programa na TV do Eliardo França e da Mari França, e mostrava que dava para um casal viver daquilo. E eu, beleza, né, cara, vamos fazer isso daí. E aí você decidiu escrever para jovens e crianças, por quê? Bem, para começar, a gente teve filhos, né, e eu comecei para adulto, na verdade. Não sei se foi o nascimento das crianças ou o fato desse que meu amigo escrevia para criança e achar que os temas eram mais interessantes, que você podia trabalhar um monte de coisa que não seja um relacionamento, que, aliás, se você parar para pensar, a grande maioria dos livros adultos se baseiam em relacionamentos. E os infantis você pode viajar, fazer de qualquer coisa ali. Né? O meu primeiro livro era sobre um chocolate sendo julgado porque as crianças preferiam comer chocolate do que frutas e verduras. Então eu fiz um tribunal fictício do chocolate sendo julgado. Foi o primeiro. Isso eu não podia escrever para adulto, né? E aí, com a vinda dos filhos, vamos escrever para eles. E foi o que aconteceu. E aí estamos escrevendo para criança até hoje. Então a carreira deu certo. Deu, são 30 livros. Eu trouxe alguns aqui, são 30 livros já publicados. Opa. 30 não, o 30º sai agora, são 29. Então é possível viver de literatura no Brasil? Isso aí é meio complicado, né? Porque a literatura ela envolve um monte de coisas. Não é só os direitos autorais que você ganha, porque o direito autoral vai de 6% a 10% do preço da venda do livro. Se um livro ele é vendido por R$30, você ganha naquele livro entre R$2 e R$3, não é isso? Vamos supor que eles vendam 500 livros, um título qualquer. Vamos pegar aqui um título. Esse aqui que eu lancei pela Editora do Brasil há pouco tempo, Contos Folclóricos de Benito Folgaço. Vamos supor que eles vendam 500 livros desse daqui em um ano. Se eu ganho R$3, se é R$30, eu ganho 3. Eu vou ganhar R$1.500. R$1.500 em um ano de venda disso aqui, você não vive com R$1.500. A não ser que você tenha, centenas de livros. Até eu tenho 30, eu não consigo viver ainda só com os direitos autorais. Mas você parte para outras coisas, né? Você dá oficina literária, você dá palestra, você é convidado para eventos. E aí, cada evento, cada participação dessa te rende uma graninha que te ajuda. Tem um caminho, né? Eu tenho muitos amigos que são autores que, na verdade, eles mesclam, eles trabalham com mais de uma profissão. Ou são professores e autores, ou são psicólogos e autores, ou são advogados e autores. Quem trabalha só com literatura mesmo, você já tem que ser autor de bastante tempo e você tem que estar com essas outras frentes abertas. Você falou de um julgamento numa barra de chocolate. Então, vem cá, o seu conhecimento em direito, a sua formação te ajudou a escrever? Sim, claro. Não, eu acho o seguinte, tudo que você estuda e tudo que você aprende, um dia vai servir para alguma coisa. Né? O conhecimento não é uma coisa que você se joga fora. O conhecimento, ele se acumula. Então, quando eu comecei... E outra coisa, advogado escreve, autor escreve. Então, essa parte de escrever eu já tinha desde a época que eu trabalhava com direito. Agora eu quero saber qual é o livro preferido do autor. Aí você me pega, né, cara? Claro que você sempre acaba dando uma atenção maior para os últimos. E os últimos que eu escrevi, que eu lancei, foram Eu Sou uma Lagartixa, pela Editora do Brasil, e Quem Matou o Saci, pela Escarlate, que é um selo da Brinkbook. Assim, hoje são as minhas paixões.
Mas até ano passado era o livro que lê gente da Cortez, que ganhou prêmio da Unesco, e por aí vai. Todos eles têm um momento especial no meu coração. Agora eu quero saber qual é o seu preferido da infância. Eu vou te falar um livro que eu acho que todo adulto deveria ler, porque conta uma história muito bonita, que é Flicts, do Ziraldo. Todo adulto deveria ler, porque já me perguntaram isso, assim, você acha que o livro é para que idade? Eu acho que todo bom livro é para todas as idades, já dizia o Ziraldo. Vem cá, como é essa sua parceria com a sua esposa, Cris Aliadef? Ela é uma ótima ilustradora, super competente, o trabalho dela é lindo demais, e eu tenho muito orgulho do trabalho dela. A gente falou mais cedo aqui no programa sobre a linguagem verbal e a não verbal. Como vocês pensam essa associação no momento de combinar ali o texto e a imagem, quando vocês vão contar a história? Bem, quando o meu trabalho é feito com a Cris, né, é mais fácil pensar isso juntos, porque a gente mora juntos, né? Então, eu tenho alguns textos que eu fiz com ela que eu contava, a narrativa textual era uma, e ela acrescentava elementos ilustrativos nessa narrativa, o que criava uma outra narrativa, né? Por exemplo, eu trouxe aqui Condomínio dos Monstros, foi um livro que eu escrevi com ela, foi o primeiro livro que ela ilustrou. É o meu terceiro livro e o primeiro que ela ilustrou. E em todas as páginas ela foi botando ratinhos brancos. Esses ratinhos brancos, eles não estão no texto, né? Eles são uma criação dela. E o que é bacana é que quando a gente mostra isso para as crianças, nas escolas ou nas apresentações, elas ficam procurando os ratinhos brancos. E os ratinhos brancos viraram quase que um símbolo do condomínio. Tanto que, quando eu lancei o próximo livro do condomínio, eu já tenho 2 livros do condomínio, foi esse, o Porteiro, e vai sair o terceiro agora. Os ratinhos passaram a ser um personagem, ganharam mais importância na história. E essa importância veio por causa desse negócio que ela fez. A gente tem um outro livro juntos, que é O Aniversário no Cemitério, que é da Zit, que ela criou um personagem que não estava na narrativa textual, que é a morte. A história do coveiro, que ele faz 100 anos de idade, e os convidados são os amigos dele que estão mortos no cemitério, então os mortos vêm para a festa dele. Isso é um livro para criança. Aí ela criou a morte, que é um personagem da história. E a morte está sempre escondida nas sombras, num canto e tal. E no meio da história, o coveiro morre, né? Ele tá velhinho, ele morre na hora do brinde e tal. E ela fez a morte encostando nele na hora que ele morre. Ou seja, ela contou uma história por trás da história. O que é muito interessante, isso só enriquece o texto. Eu sou hoje presidente de uma associação, que é a ELIGE, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. E uma das campanhas que a gente fez há pouco tempo atrás, durante o Salão do Livro, a gente fez uns adesivos que todo mundo usava, falava sobre a importância da literatura infantil. E tinha uma frase, a frase que estava no adesivo era assim: a Lige forma leitores, valoriza a literatura infantil e juvenil. Porque a literatura infantil e juvenil, ela forma o leitor que vai ler depois os livros adultos. Então quem abre as portas da literatura é a literatura infantil e juvenil. Caraca, é advogado, web designer, escritor e presidente, é isso? E pai. E pai. Pai que ocupa mais tempo que todo o resto. É 24 horas. Então, antes de ir embora, deixa aquele recado pra galera que tá assistindo e sonha ser escritor. Para você ser escritor, você tem que ler, né? Hoje em dia a gente vive uma época de redes sociais que todo mundo quer falar mais, mas não quer ouvir, né? Todo mundo quer ser notado e quer, às vezes, falar sobre os temas mais polêmicos do mundo sem ter conhecimento daqueles temas. Isso acontece muito. Então, eu acho que para você poder escrever, você tem que ter uma bagagem por trás, você tem que querer passar alguma coisa. Você vai escrever sobre folclore, não vai inventar o que é pé de garrafa se você não sabe o que é um pé de garrafa. Você tem que saber o que é o pé de garrafa para poder falar sobre ele, né? E eu vejo hoje muita gente que hoje escreve sobre isso e não sabe o que é isso. Alex, chamar de Alex, tá tranquilo. Muitíssimo obrigado pela Foi presença, ótimo estar aqui, viu? cara, obrigado. Sucesso. E se você sonha em viver de literatura ou quer apenas escrever uma redação nota 1000, já sabe qual é o primeiro passo, né? Ouviu? Mergulhar na leitura. Tá esperando o quê? Até a próxima! Você quer uma partida de futebol? Uma partida de futebol do time brasileiro do folclore contra o combinado do resto do mundo. É futebol, cara. O goleiro do Brasil é o Macuguari. Aí, ó, tem a mula sem cabeça, Sim, faz parte do scratch canarinho. Muito legal, muito legal.